Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos, paz e bem. Estamos ao vivo em todas as plataformas aí, no YouTube, Facebook, e vamos tratar hoje com vocês, professor Luiz Fábio aqui. Quem já acompanha o nosso canal aí, tem acompanhado todos os vídeos. Quem nunca acompanhou, tá aqui, pode entrar no LinkedIn, me conhecer melhor, olhar as outras lives anteriores aí. Nós somos pesquisadores científicos e divulgadores também da Kaggle, que é uma plataforma de pesquisadores voluntários que estão trabalhando aí nesse momento, no sentido de auxiliar e alertar as pessoas do mundo inteiro. E o nosso trabalho aqui é um trabalho feito como mais um pai de família brasileiro, né? Mais um profissional que atravessou aí os 5 continentes. O nosso intuito aqui é fazer um bate-papo com vocês, mostrar um pouquinho do que a gente pode ensinar aqui, pode colaborar e pode aprender também. Bom, nós vamos começar hoje pelo mapa de monitoramento aí. Vocês podem deixando as perguntas aqui no canal, tá, pessoal? Que no final eu respondo para todo mundo, as que a gente conseguir responder aqui. Eu sei que é muita gente ao mesmo tempo. Obrigado, a gente tem crescido aí, tem ajudado muitas pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Temos alunos, clientes, ouvintes, pessoal que está assistindo a gente aí do outro lado do mundo também. Eu vou falar também hoje um pouquinho aqui sobre os orientais. Nós vamos falar um pouquinho sobre os chineses, sobre os japoneses, sobre a Coreia do Sul, sobre Taiwan. Como vocês sabem, eu não faço edição de vídeo, não tenho nada lido, é tudo ao vivo e é tudo que vai saindo da mente. Isso aí colabora para que a gente tenha um ambiente de debate cada vez mais. Vou falar também sobre esse modelo de transmissão aqui, interativo. Nós falamos um pouquinho da vez passada, mas eu quero citar para vocês como isso pode ajudar o governo, pode ajudar todo mundo envolvido aí, para que a gente possa ter um controle melhor. Vamos aos números, como a gente sempre tem feito nosso panorama aqui no canal. Vamos começar com os números de hoje. Nesse momento nós temos 1.423.642 casos no mundo, com 81.857 mortes e 301 mil pessoas recuperadas. Vamos ver por países aqui. Nesse momento nós temos os Estados Unidos, né, liderando aí, como nós fizemos. Nós somos um dos primeiros no mundo a fazer essa predição, tá? Podem pegar a minha primeira live aí, que os meus alunos aqui, quem acompanha a gente há bastante tempo, sabe disso. Normalmente as predições a gente tem acertado, isso é bom. Apesar de ser um resultado muito ruim, né, mas eu citei para vocês aqui que os Estados Unidos seria o epicentro do mundo quando ninguém ainda citava ou comentava. Vocês podem pegar minha primeira live aí, segunda live, que vai ter isso lá. Professor, a China estava naquela época, né, disparada com 55 mil casos. Eu já comentei nas lives anteriores também, mas vou fazer um retrospecto. Como tem muita gente entrando e que não assistiu essas lives anteriores, eu vou tentar fazer um resumão aqui de direito internacional, aproveitando esses 25 anos que a gente tem de experiência aí internacional. Nós já trabalhamos, moramos. Para quem ainda não viu o currículo aí, não sabe quem eu sou, pode assistir as lives anteriores, mas o objetivo aqui é a gente ajudar, tá? A gente tem feito esse bate-papo aqui no canal, sempre é à noite, sempre é ao vivo e sempre vocês podem entrar perguntando que a gente vai respondendo. E sempre é com metodologia científica, tá? A gente utiliza ferramentas de engenharia eletroeletrônica, ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de estatística, estudos científicos, é muita metodologia científica, inclusive de outros países, tá? A gente tem acesso aqui à Universidade da China, Universidade de Taiwan, Universidade do Japão, aqui o Centro de Controle, né, americano. E pelo fato dessa experiência internacional, a gente sempre tem muitos contatos, tá? Aqui é o UNB, Harvard, MIT, Stanford, enfim, Unicamp, USP. Eu faço que a gente chama inteligência artificial, e não vou falar aqui de redes neurais, machine learning, para não me alongar muito, mas a gente faz isso muito na parte de mineração de dados. Então eu faço essa mineração de dados completa para vocês, para poder mostrar exatamente o que está acontecendo ao vivo. É tudo ao vivo, como vocês estão vendo aí. Esse é o gráfico da OMS, a World Health Organization. Nesse momento, nós temos 68.764 casos só hoje, tá?
A pandemia cada vez mais se alastra, já é comparável, como eu disse para vocês, desde a nossa primeira live, já é comparável à gripe espanhola de 1918 e é comparável também a outras pandemias, pandemias que tiveram no mundo. Eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre uma pandemia que teve na China, nessa época também, que chegou a 50 milhões de mortos, que foi a praga da fome. A gente vai falar aqui, eu vou comentar com vocês o que foi a praga da fome, por que teve essa liberação lá das feiras chinesas, tá? Como foi que começou isso? Vou falar isso aí, que a gente chama de Grande Salto Adiante, que era um programa do Mao Tse Tung, tá? Em 1958, e que também matou 50 milhões de pessoas na China. Nós vamos comentar sobre isso também. As perguntas estão chegando, eu já vou responder para vocês. Para quem está assistindo pela primeira vez, esse é o nosso canal, entra lá. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês cliquem lá e deem um inscrever-se. Por quê, professor? Para você ficar toda semana recebendo, tá? Se inteirando do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. A gente faz um panorama geral. É utilizado metodologia científica, é utilizado engenharia, mas é utilizado direito internacional também. A gente vai falar sobre as últimas notícias na área de direito internacional, na área de direito também a gente vai comentar com vocês. Eu vou comentar um pouquinho também da parte de ciências. Aqui é o gráfico da Johns Hopkins University, aí está mostrando o que a gente acabou de comentar, 1.413 casos mundialmente, já temos 184 países atingidos e a pandemia chegou a 81.200 pessoas mortas, né? Bom, vamos lá, vamos dividir então aqui o panorama da Universidade do Japão. Então, todos esses países aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem muita maturidade porque já morou, trabalhou, estudou, tá? Então a gente pode efetivamente falar porque a gente esteve lá. Eu vou começar inclusive falando para vocês sobre a China, que é o objeto hoje aqui. Eu vou começar a responder as perguntas e já vou começar a conversar com vocês. Vamos lá. Professor, o porquê que a China conseguiu controlar? Bom, a gente falou na live anterior, vamos pegar aqui a China, Austrália, né? Vamos virar o nosso globinho aqui. Austrália, nesse momento, com 3.324 casos ativos, já ultrapassou o Brasil também. E aqui é a China, que a gente estava falando. A China, nesse momento, tem 81.659 casos, ou seja, 32 casos hoje. Professor, por que eles conseguiram controlar? Porque como você viu na live anterior, o que a China fez? Eles fizeram o que eu chamei aqui do maior programa de assistência médica mundial já feita por um país. Professor, mas não foi lá que começou? Foi lá e eu falei para vocês, mostrei como começou. É só ir na live anterior aí, porque eu não vou poder ficar vindo muito toda hora e retroagindo, senão atrapalha as pessoas que já viram, tá? Então vamos lá, vou fazer um resuminho. Como começou? Lá no armazém, numa cidade chamada Wuhan. Nós estivemos lá. Lá é um distrito de Hubei. Hubei tem Wuhan. Wuhan é a capital de Hubei. Então começou lá em Wuhan. Professor, eles não poderiam ter controlado? Foi arma biológica? Não, esquece isso aí. Isso é conversa de WhatsApp. Tá? Não tem arma biológica. Nos Estados Unidos não tentou implementar lá. A China também não tentou implementar nos Estados Unidos. Não tem isso. O que aconteceu foi um médico amigo nosso, que a gente comentou na live anterior, que a gente teve a honra de conhecer o seu sobrinho, o Li. Então, o Li, que morreu depois, ele foi o primeiro a detectar. Nesse armazém de Wuhan, começaram a aparecer muitos casos. E ele sabia que aquilo não era uma pneumonia normal. Então, ele correu para investigar. Ele foi afastado. O governo comunista chinês, inicialmente, não levou a sério. O tratou mal, o difamou. Ele foi mal visto pela sociedade. Só depois que começaram a valorizar o trabalho do professor Li. E, enquanto isso, ele, muito se preparando, já sabendo que aquilo era um coronavírus. O coronavírus não é uma novidade na China, ele já é um vírus muito antigo. Mas essa forma era uma novidade. Ele correu para tentar salvar a população e alarmou os médicos.
Quando os médicos observaram que ele tinha razão e correram para fechar a área de Wuhan, aí sim, aí vem o que eu acabei de lhe explicar. Cientificamente foi a maior operação de guerra já feita do ponto de vista de medicina. Os chineses, eles se organizaram para isolar Wuhan, porque eles sabiam de como aquilo era perigoso, de como aquilo tinha um grau alto de contágio. E eles correram para isolar Wuhan. Foi aí que eu me referi. Então, nesse momento, a China fez uma operação que o Brasil poderia ter feito aqui quando eu alarmei. Eu ainda estava lá na China, eu alarmei isso em dezembro, no final do ano. Começou lá quando, professor? Começou lá no Ano Novo Lunar Chinês, que é o mesmo final do ano aqui, um pouquinho diferente, já dado um pouquinho mais para frente, só que eles têm o mesmo sentimento, se confraternizar em casa. Por isso que o Covid-19 é a doença. O SARS-CoV-2 é o vírus, né? 300 mil vezes menor que um fio de cabelo, microscópico. Por isso que ele pega pela unha, por isso que eu vou falar mais na frente para vocês das novidades que a gente tem da live de hoje. Uma delas é por que eu alertei para vocês que os Estados Unidos ia entrar nesse grau aqui, ó. Por quê? Pela forma de contágio. E eu falei isso na nossa quarta live. Os Estados Unidos agora não tem casos. Mas na hora que esse vírus chegar lá onde eu morei, lá onde eu trabalhei, na área de Nova York, na área de New Jersey, na Califórnia, foi o que começou a acontecer. Começou por aqui, ó, pela Califórnia. Qual cidade? Vocês lembram aqui, quem assistiu minha live lembra. Né? Começou por São Francisco. São Francisco começaram os drones, o exército na rua, pedindo para as pessoas não saírem. Califórnia hoje já está começando a controlar pelo isolamento que eles começaram a fazer. Mas já estão com muitos casos. E Nova York não fez isso. Nova York fez o que o Trump fez, né? O que outros presidentes também não atentaram, fizeram. Ou seja, negligenciaram. Aliás, o Trump podia ter ouvido o avô dele, né? Porque o avô dele, para quem não sabe, foi morto na gripe espanhola. A gripe espanhola, que eu citei na live passada, que não foi gripe espanhola, ela poderia ter sido chamada gripe americana, porque ela começou no Kansas, na Primeira Guerra Mundial, quando os soldados americanos iam para o Kansas, foram eles que levaram, né, o vírus da gripe, do H1N1, que depois seria a gripe espanhola. Lá que começou, no Kansas, pelos americanos, não foi pelos espanhóis. Como a imprensa espanhola era muito fiscal, ela fiscalizava, era muito neutra, graças à imprensa espanhola, que sempre estava noticiando, sempre estava mostrando a evolução do vírus, aí ele acabou se chamando de gripe espanhola. Mas o vírus, ele começou nos Estados Unidos, no Kansas. Isso tem livros, tem evidências científicas, aí vocês podem pegar John Barry, que ele fala aí, The Great Influenza, grande gripe. E ele vai falar lá, ele foi o primeiro médico, inclusive ele foi um dos médicos que disse para os americanos tirarem uma passeada que eles estavam fazendo na Filadélfia, já com um monte de gente infectada. E eu citei esse estudo científico para vocês comparando com o Covid-19. Tá aqui, falei sobre tweets de isolamento, na quarentena, falei de tudo isso aqui. Professor, onde o senhor quer chegar? O que eu quero chegar é isso aqui que eu quero chegar, que eu vou revelar para vocês hoje. Tinha falado na live anterior, mas não tinha estudado a fundo, fui estudar a fundo, tá aqui, e eu vou mostrar o estudo para vocês detalhado aqui, o que acontece. Na verdade, o que está acontecendo, e a forma como foi tão rápido em Nova York, evidencia isso, tá? É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu comentei na live anterior sobre isso aqui, estou pegando da live anterior para reviver aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se tem áudio aqui. Tá aqui, ó. O áudio, tudinho da live anterior. Vamos lá. Eu tinha comentado isso com vocês. Estudo de aerodinâmica, né? Com aerossocialização. O que significa isso aqui? Que o SARS-CoV-2, ele tem o que os japoneses chamam de microdroplet. O que é o microdroplet? É a partícula quando você respira. Ou seja, a transmissão do SARS-CoV-2, ela é em qualquer ambiente em que você respira ou fala. Daí vocês têm uma ideia do grau de contágio.
Por isso que em Nova York, em São Paulo, está sendo muito rápido o contágio. Porque como alguns não fizeram isolamento, essa altura do campeonato a gente não tem que estar discutindo se o isolamento é bom ou não. Claro que ele é bom, eu comprovei aqui, outros cientistas comprovaram. Claro que tem que fazer isolamento, isso é o básico, tá? Agora, além do isolamento, com esse estudo que foi mostrado, aqui estão as partículas, são as microdroplets aí, para vocês entenderem. Quando a pessoa espirra, é isso aí que acontece. Você contamina, isso é a quantidade de partículas com o vírus. E o que acontece? Isso aí fica no ar por até 36 horas, dependendo de se é caixa, se é papelão, se é um ambiente, se é plástico. E isso entra pela mucosa. Ou seja, se você, não só pelas vias respiratórias, como foi esse caso do professor lá na China que eu estava comentando para vocês. Ele, como médico, como professor, pesquisador na área, como foi que ele foi infectado? Ele foi infectado pelos olhos. Como ele disse, a única coisa que eu não esperava era ter sido infectado pelos olhos e fui. E ele ficou doente e morreu. Tanto que o prefeito de Wuhan depois pediu demissão, pediu desculpas a toda a comunidade, porque ele sabia do erro que ele tinha, que os políticos chineses tinham cometido em não ter acreditado inicialmente nele, porque foi ele que alertou. A China errou nesse sentido, tá? Aqui sempre eu falo para vocês isso. Quando acerta, eu digo que acerta. Quando erra, eu digo que é. Aqui não tem partidarismo. Nós falamos sobre ciência, sobre comprovação científica. Aí então, nosso amigo professor japonês foi um dos primeiros a defender isso também, que é o microdroplet que está causando. Então o que acontece? No respirar, uma pessoa que é assintomática já está transmitindo o vírus, sem mesmo saber. Olha o grau de contágio que isso tem. Por isso que nos Estados Unidos começou aquela loucura, porque no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, numa parada, basta você respirar. Você respirou, está assintomático, de 2 a 14 dias incubado com o vírus, você já está transmitindo. E a outra pessoa que está do lado está sendo contaminada. Então, por isso que nós, desde a primeira live, dissemos, olha, vocês têm que usar máscara. O governo brasileiro tem que incentivar as máscaras. E muitos condenaram. Não precisa usar máscara, só usa máscara quem está infectado. Tem que usar máscara todo mundo, por isso aí que eu vou mostrar agora para vocês. Olha aí, ó. Esse é o momento que uma pessoa espirra. Então, você tem os microdroplets aí, que são as partículas, são microscópicas. Nesse momento já está transmitindo. Tá aí, você já está transmitindo. Independente, tá, do ambiente, você já está transmitindo aí. Está todo mundo aí contaminado. Ou seja, nós temos que utilizar máscara, sim, imediatamente. Todo mundo tem que usar máscara, porque em qualquer ambiente a facilidade de contágio é muito rápida. Outra coisa que eu citei, professor, por que os orientais usam máscara? Tudo bem, isso aí é uma questão deles de muito tempo. Não é só de agora não, eles já usam máscaras há muito tempo. Eles têm esse costume melhor do que nós. Por quê? Porque lá tem terremoto, eu passei por diversos terremotos na China, eu sei como é, prédio balança, prédio é preparado para isso, estrutura de engenharia já foi preparada para o prédio balançar, tem todas essas particularidades. Mas o que acontece? A máscara para eles lá é como se fosse um costume de educação. Então nós temos que ter isso também. Nós temos que utilizar as máscaras imediatamente para poder salvar vidas, principalmente você que trabalha no hospital, você que está aí na linha de guerra, ajudando, tem que utilizar. Aí toda a parte do estudo científico comprovando, tá? Então nós temos que partir para utilizar a máscara sim imediatamente. Então é isso, ele transmite até falando ou respirando, tem que ter muito cuidado. Professor, com relação àquele vídeo que mostra os animais na China, o pessoal comendo, primeiro que aquilo ali não é vídeo chinês, tá? Esses vídeos de WhatsApp aí, vocês deem uma pesquisada, porque tem muita gente compartilhando muita fake news aí. Outra coisa, procurem quem realmente foi para a China, quem conhece a comunidade chinesa, quem conhece Taiwan, quem conhece Coreia do Sul, quem já foi para Hong Kong, quem conhece Singapura. Tem muita gente falando muita coisa e nunca levantou da cadeira para ir lá. Então vamos ter cuidado com o que fala. Primeiro, aquele vídeo lá não é na China. Professor, na China eles comem cachorro? Comem, tá? Comem, e eu já vou explicar para vocês por quê.
Isso não são todos, como também não é todo brasileiro que come tudo que é tipo de comida. São alguns que gostam de determinado tipo de comida. Isso faz parte da cultura. A gente não tem que estar tratando com nenhum tipo de preconceito, com nenhum conceito xenófobo, tá? Com nada disso. A gente tem que interpretar da forma como foi. Só isso. Não tem que ficar com preconceito. É vírus chinês, é vírus americano. Isso não vai ajudar nada. Nesse momento, está todo mundo no mesmo barco, como eu disse na live anterior. A gente está no fundo do mar, lá todo mundo tem que remar para a gente sair de lá. Não vai adiantar ficar tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de comentário, porque isso aí não vai levar a nada, tá? Vamos lá, tem, mas aquele vídeo que está circulando lá, que vocês estão falando, aquilo ali é um vídeo que foi feito, deixa eu me lembrar onde é. É Long One, isso, Long One, aquilo é na Indonésia, tá? Aquilo é na Indonésia, aquilo não é na China, aquilo é em Long One, na Indonésia. Lá eles comem rato, cachorro e outras coisas que tem lá. É condenável? É. Não é para comer. O mercado da China também tinha isso aí, mas não naquele nível que vocês mostraram no vídeo, não. Tem menor potencial. Tem. Não vou esconder, não. Tem mesmo. Lá tem vários tipos de comida, mas aquele vídeo ali, especificamente, não é lá na China. Então não vamos falar besteira, tá? Lá na China tem, não é naquele nível e foi fechado. Agora lá é proibido. O armazém, a feira de Wuhan lá, que é um armazém, tipo uma feira aqui que a gente chama no Brasil, lá ele foi fechado. Lá eles não podem mais fazer, por causa do vírus, tá? Mas o que eu estava comentando com vocês é exatamente isso. O esforço do governo chinês em conseguir só naquela área ali manter o vírus foi o resultado do que a gente vê hoje nos números dos orientais. É isso que nós temos que aprender com eles. Esse número aqui que você olha, vamos sair daqui, vamos lá para a China. Quando você olha aqui, China, 31 casos hoje. Esse número é que vocês têm que olhar. O que aconteceu no passado já aconteceu, não vai resolver a gente ficar discutindo. A gente tem que olhar isso aqui agora. A China controlou. 81.740, estão tendo 31 casos por dia. Isso é que a gente tem que observar como brasileiro. O que nós temos que fazer para diminuir esse número e salvar pessoas? Porque se a gente ficar nessa aqui dos Estados Unidos tem 394 mil casos agora. Como eu disse para vocês, quando ninguém acreditou, eu fui o primeiro a dizer, tá aqui, ó, 27.178. Meu primeiro estudo científico, que está na live anterior, que eu vou colocar aqui hoje novamente, para quem quiser ver, tá lá. Eu previ que nos Estados Unidos vão ter mais de 1 milhão de casos de coronavírus. No começo teve gente, professor, será que é isso? Duvidando, não sei o quê. Tá aqui, ó. Tem 394.182. Falta 5 mil e pouco para chegar em 400 mil. É muita gente. Por causa da negligência de um comandante que disse, não, isso aqui ia ser só uma gripezinha. Olha o que está acontecendo agora. Olha aí. E agora? Já falamos disso aqui. Estatuto de Roma, direito internacional, vamos reviver. Os presidentes vão responder por isso aqui, ó. Crime contra a humanidade, crime de guerra. Todas essas pessoas aqui que estão morrendo aqui, eles vão responder depois lá no TPI, Tribunal Penal Internacional. Espanha. Também citei essa predição para vocês aqui. A Espanha iria ultrapassar a Itália e iria ultrapassar a China e a Alemanha. Olha o que aconteceu. Tá aqui, ó. Espanha ultrapassou a Itália em quantidade de casos. Um horror. 141.942 casos. A Itália, mesma coisa. Começou a controlar o que já estava um caos, que é a região de Lombardia, nós tratamos aqui, né? Tem muitos brasileiros que nos ouvem lá na Itália, comunidades de brasileiros na Espanha, comunidade de brasileiros na China, nos Estados Unidos, tem muitos brasileiros que nos ouvem lá, obrigado. Mas fiquem em casa, se controlem, não saiam, tá? França, mesma coisa, comentei aqui que a França ultrapassaria a China junto com a Alemanha, tá aqui, ó, ultrapassou e está se distanciando. Alemanha, mesma coisa. A França também está começando a perder o controle. 11 mil casos em um único dia. E a China controlou. Então, o que nós temos que observar nesse momento? Que eu sempre falo para vocês. Vamos para cá, vamos pegar o estudo de Stanford. Está aqui, vou já falar para vocês a pesquisa de Stanford aqui. Vamos voltar para lá para olhar Taiwan. Pega para mim Taiwan, vamos lá. Filha, pega uma água para o papai aqui, que a gente está na live. Vamos lá, Taiwan. Quando você compara, ó, o Brasil hoje tem 14.018 casos. Nós ultrapassamos Coreia do Sul, Portugal e Áustria.
Nós estamos começando a disparar, como eu previ também aqui para vocês. Só que aqui eu quero abrir um parênteses. Vamos falar do Brasil agora rapidinho? Vamos lá, Brasil. Esses 14.018 casos que vocês... 14.034, já aumentou. Tá vendo como é? Nós já estamos começando a entrar numa curva aqui muito perigosa, tá? 686 mortos, 127 recuperados. 14.034. Vejam o seguinte, venham analisar comigo aqui, vamos lá, não precisa nem a gente utilizar muitos estudos não. A gente vai fazer um estudo básico aqui junto com vocês, vamos lá. Se você reparar, pega no nosso gráfico aqui. Os Estados Unidos testou 2.061.000 pessoas. Tá aqui, ó. 2.061.000. Os Estados Unidos tem 394.182 contaminados nesse momento. O Brasil testou quanto? 54.824. E tem 14.018. O que significa isso, professor? Significa que esse número aqui vai aumentar e muito ainda, infelizmente. Tá? Só com essa análise inicial aqui, você já tira isso. 1.835 casos. Nós tivemos o maior caso hoje de quantidade de casos aumentados. Isso aqui significa que se a gente não fizer o isolamento total urgente, se nós não tivermos o lockdown lá, por todos os governos, não adianta só os governadores, o presidente tem que apoiar também, o ministro da Saúde tem que apoiar, tem que largar esse negócio de um ficar brigando com o outro, de briga de poder, tá? Poxa, isso aí não vai levar a nada, tá? Isso aí não vai levar a nada. Isso aí, eu vou dar uma sugestão para todos vocês, tá? Vão ler Mito da Caverna, lá em Platão, 4 anos antes de Cristo. Peguem a República para ler e olhem essa briga de Sócrates com Glauco. Pelo amor de Deus, gente, vamos amadurecer. Nós precisamos nos unir nesse momento. O país está no fundo do buraco, tá? Isso aqui significa que vão morrer milhões de pessoas no Brasil, como eu previ. E não é brincadeira, não. Nós não estamos controlando coisa nenhuma, não. Tá? Nós precisamos controlar urgentemente. Nós precisamos fazer mais testes. A gente só fez 54.824 testes. Chegaram 500.000 testes da Vale. Por que ainda não começaram a fazer os testes? Tem mais 500.000 que o governo colocou. Cadê os testes? Por que as secretarias não estão fazendo? É isso que a gente tem que estar discutindo agora. Isso aqui são vidas. Não é estatística, não é número. Eu não queria nem estar mostrando estatística aqui. Isso aqui são vidas. E nós precisamos salvar vidas. Olha aqui, gráfico da USP com monitoramento de casos confirmados. Até ontem. Tá aqui, ó. Só em São Paulo. Isso é brincadeira. Vocês estão brincando com uma coisa que é muito séria. Isso aqui era para o país estar parado nesse momento, todo mundo numa mesa de reunião, 1h da manhã, como a gente está fazendo aqui, e está todo mundo discutindo como salvar pessoas. Esse simulador de epidemia, eu falei na live passada, ele mede o que é, como você calcula, tá? Como você calcula para carregar outros modelos que podem vir a ser úteis para análise de casos de epidemias. Coloquei para vocês na live passada. Casos suscetíveis, expostos, infectados, removidos, recuperados, hospitalizados e fatalidades. O professor traduz para mim. População que não é imune à doença, população altamente incubada, número de infecções ativamente circulando, população não mais infectada por isolamento ou imunidade, totalmente recuperada, hospitalizações ativas e mortes. Joga no gráfico. Pode jogar você mesmo aí que está começando a estudar engenharia. Não vou nem falar aqui das 4 equações diferenciais ordinárias que correspondem aos estágios de cada progressão da doença, que eu vou demorar muito. Pega só o gráfico aqui e faz você mesmo aí, tá? E vê se você não vai chegar ao mesmo cálculo que está na minha página aqui, que eu fiz nas 3 lives anteriores, que a gente vai ter mais de 1 milhão de contaminados. Você vai chegar. Se nós fizermos o isolamento, esse número cai muito. Nós vamos ter um número muito menor do que isso. Mas se não fizermos isolamento, nós vamos partir para isso aqui. E quando a gente está discutindo pessoas, discutindo vidas, isso é muito grave. Nesse momento era para todo mundo estar falando, olha aqui como a epidemia avançou. Isso aqui é Fortaleza, pelo amor de Deus. E eu falei isso na primeira live, fechem a fronteira dos Estados Unidos com o Brasil. Nós falamos em 5 lives, 5 semanas, seguidamente não fecharam. A AGU vai e consegue uma liminar para o aeroporto dos Estados Unidos conseguir mandar passageiro para o Ceará. Eles já tudo contaminado lá.
Que é isso, gente? Tá aí, ó. Tá mostrado aí. Fortaleza tá com pico. Nós podemos ter a primeira cidade aí com pico de casos. São Paulo atrás. Rio de Janeiro. Né? Brasília. Tudo que a gente já poderia ter trabalhado. Então vamos observar com mais atenção. São vidas. É muito triste você ver vidas humanas sendo levadas por atitudes que a gente já poderia estar fazendo. Os exemplos orientais bons a gente tem que seguir. Então nós temos que continuar com o isolamento. Nós temos sim que adotar essas ferramentas científicas de controle. Está aqui o modelo de dispersão de coronavírus. Está aí, está na página aí, qualquer pessoa pode utilizar, está lá. Você tem o número de pessoas, percentagem de confinados, chance de transmissão, chance de recuperação, período de transmissão, tempo de imunidade. É só fazer que você vai chegar ao cálculo que a gente chegou lá, não é nada do outro mundo não, tá? Tweets de isolamento e quarentena, tá aí mostrando, que a gente já comentou, emoções identificadas no conjunto de tweets aí. Então, nós temos que parar nesse momento e raciocinar. Se os Estados Unidos já fez 2 milhões de testes e tem 394 mil infectados, nós temos que começar a fazer esses testes, porque esse número nosso aqui não reflete a realidade. Esses 14 mil aqui que já estão altos, 1.835 casos por dia já é alarmante. Imagina, eu fui pegar a quantidade de óbitos nos cartórios do Brasil. Vamos lá. Mostra para mim aqui. A quantidade de óbitos no cartório é 52% maior do que a Secretaria de Saúde está informando para o Ministério da Saúde. O que significa isso, professor? Significa que tem 56 mais casos de pessoas mortas já com atestado de óbito lá nos cartórios e não estão aqui na estatística ainda. Por quê? Por que os do Instituto Adolfo Lutz não entraram aqui? E lá tem mais de 28 mil casos esperando resultados. Então, nós temos muito mais do que isso aqui. E nós temos que correr para salvar brasileiros, temos que correr para salvar vidas, porque a situação está ficando muito descontrolada já. Nós não temos que estar discutindo nesse momento esse monte de baboseira aí, de quem é não sei o quê, quem é não sei... Isso aí é tudo ego, isso aí é tudo fama, isso aí tudo não leva a nada. Nesse momento nós temos que nos unir para salvar pessoas. E são muitos que vão morrer. Quem está lhe dizendo, viu lá na China. Eu vi pessoas no metrô caindo. Tem coisas que eu não posso mostrar aqui para vocês. É só pegar nas minhas lives anteriores aí que tem. Eu vi, eu sei o que é, o horror que é isso aqui. Por isso que a China correu para controlar. E hoje eles controlaram. Hoje foi o primeiro dia que a China não teve nenhum morto. A China inteira, com 1 bilhão e 700 mil pessoas. Isso aqui é um número pequeno ainda comparado. E nós estamos caminhando para isso aqui, ó. O Brasil está caminhando para ter o que os Estados Unidos teve, Espanha e Itália. É para isso aqui que a gente está caminhando. Se a gente ficar nesse tipo de conversinha aí, se é para fazer isolamento, se não é. É para fazer isolamento sim, é óbvio que tem que fazer. É para usar máscara sim, é óbvio que tem que fazer. É para fazer o que os chineses estão fazendo lá. Tem que usar respirador, tem que concluir os testes, kit de testes, tem que aparelhar infraestrutura em todos os hospitais. Ou vai morrer muita gente. E a minha preocupação aqui como pai é exatamente essa. É que você que está do outro lado nos assistindo aí, também está preocupado. Porque você tem mãe, você tem pai, você tem filho, você tem avô. Pode ser que alguns ainda tenham avós. E estão preocupados porque o que vai acontecer. Eu falei isso aqui desde a primeira live. Tem gente que me ouve aqui em todo lugar do Brasil. Tem gente que entra aqui ao vivo e fala, professor, fala da Rocinha. E eu falo. E eu falei. É muito fácil você fazer estatística no Albert Einstein, como estão fazendo. Vai fazer lá na periferia, onde mora 8 no mesmo quarto. Como é que você vai isolar? Vai fazer estatística lá no interior do Nordeste, do Sul, do Sudeste, onde mal tem uma UPA lá, mal tem uma unidade básica de saúde. Onde sabe o que vai acontecer? O que já está começando a acontecer, que me mandaram hoje, já tem interior lá do Nordeste, que as pessoas já estão enterrando com medo. Porque os coveiros têm medo. Porque a família não pode se aproximar. Gente, isso é muito triste. Vai morrer muita gente. Então vamos encarar a coisa com seriedade, tá? Bom, tá aí, ó. O modelo de transmissão interativo que eu falei para vocês que ia trazer, tá aqui. É a adaptação do vírus. Esse modelo aqui, ele vem de 1988, quando começou a febre ainda, também foi utilizado
logo depois. É um modelo de predição de engenharia muito bom, tá? Você entra com a quantidade de pessoas e aí você consegue chegar a esses resultados que a gente chegou aqui, está mostrando aqui que você vai ter determinado número de pessoas infectadas se houver a fase de mitigação, se houver a fase de supressão e se não houver coisa nenhuma. O que vai acontecer? Aí você consegue, com esses modelos de engenharia e matemáticos, chegar a essas conclusões. Eu não vou comentar os estudos hoje, porque a gente está com o tempo muito. Tem muita gente participando, tem muita gente querendo conteúdo novo. Isso aí tudo eu já falei nas lives anteriores. É só vocês, por favor, voltarem na live anterior. Tem lá um estudo detalhado, científico, mostrando como é que a gente chegou a esses cálculos. Tá? Foi baseado no Imperial College, foi baseado no estudo de Harvard, foi baseado no MIT, na Universidade da China, Japão. Eu utilizei mais de 30 estudos científicos. Não fiz só baseado em um único modelo científico, não. Nosso trabalho aqui é exatamente isso, é sempre duvidar e correr atrás para aprender. A gente está aqui sempre aprendendo, né? Como diria Sócrates, sei que nada sei, ou como diria Montesquieu, né? A gente está sempre aprendendo. Então, peguem lá esses modelos para olhar com mais detalhe, tá? Eu vou começar a responder as dúvidas de vocês agora. Vamos lá, vamos perguntando aqui, tá? Professor, o pico da epidemia, o que o senhor acha do colapso, quando vai ser? Olha, esses estudos científicos, estudos de estatística, eles são estudos probabilísticos. A gente não pode ficar comparando sempre, porque os cenários vão variando. Cada país tem sua realidade, cada cidade tem sua realidade. Uma coisa é você fazer estudo em Nova York, né? Onde eu tenho uma faixa de pessoas circulando muito tempo num pequeno espaço. Eu consegui fazer para vocês, mostrei. Outra coisa é fazer em outras localidades. Então, em qualquer dos cenários, o que eu posso antecipar para vocês eu prevejo ainda nesse mês de abril um colapso em São Paulo. Colapso em São Paulo, prevejo colapso no Ceará, prevejo colapso no Amazonas, prevejo aqui no Distrito Federal, até 1º de maio, tá? Eu trabalharia com a data aí do dia 22 de abril ao dia 1º de maio. Nós vamos ter um certo colapso aí, no Rio também, tá? Isso aí não é difícil estatisticamente, com os estudos que a gente já fez, com os estudos que já foram apresentados, prever que até o começo de maio a gente vai começar a ter colapsos aí. Então, mais do que nunca, isolamento é obrigatório, é essencial, não tem que estar discutindo. O governo parece que liberou hoje, né? Então, graças a Deus, já é menos um problema. Então, liberou o dinheiro já vai começar a circular. Fique em casa. Eu comentei isso aqui do ponto de vista de instrumento jurídico, eu falei na live anterior, você já não é obrigado a pagar, nesse momento, água, energia, gás, ninguém vai cortar a sua energia, não pode. Pega aqui embaixo, tem no meu Facebook, eu comentei, coloquei a decisão judicial lá, nós fomos um dos que colocamos junto numa ação civil pública lá, para outras finalidades. Inclusive, acaba de chegar para mim aqui, tá? Eu tinha comentado com vocês isso na live anterior, nós entramos com uma ação civil pública para aquele dinheiro dos políticos lá, o fundão eleitoral, aquele dinheiro existia, eu falei para vocês, aquilo tem uma destinação social e estava sendo utilizado como destinação eleitoral. Então nós entramos com uma ação civil pública lá, pedindo para que aquele dinheiro, pelo fato dessa situação ser muito grave e exigir sacrifício de toda a população, para que aquela verba lá, eleitoral, fosse figurada no sentido contrário, né? Ou seja, no aspecto da moralidade, né? No princípio da dignidade da pessoa humana, da valorização da sociedade que está trabalhando com sua livre iniciativa, né? E que esse dinheiro viesse para utilizar no Covid-19. Ou seja, acabou de ser eliminado, acabou de chegar para mim aqui, tá? Minha filha acabou de trazer aqui. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui que eu vou comentar com vocês. Então, o que acontece? O juiz acabou de bloquear. Esse dinheiro ele vai ter que ser destinado ao trabalho do Ministério da Saúde. Então, só pode ser utilizado para a atividade do Covid-19. Isso é muito bom. São 2 bilhões de reais que estão lá, que ia para a mão de político, que a gente sabe que não ia resultar em coisa nenhuma. Então, agora sim, ele vai ter uma finalidade correta. Ele vai ser utilizado para salvar vidas. E isso é muito importante. Mais uma vitória nossa aqui, tá? Com os outros colegas da OAB que conseguiram isso também.
A gente tem trabalhado muito nesse sentido. Aquela questão da ação civil lá, do corte de energia que vocês me pediram, a gente conseguiu também. Então, tá no meu Facebook, vai estar aqui também o link. Você não é... Nenhuma concessionária pode chegar mais na sua residência cortando enquanto perdurar a pandemia, tá? Observe que o professor está explicando para depois não falar besteira aí. Então, não estou incentivando ninguém a consumir muita energia, muita água, muito gás. Até porque se você fizer isso, você vai pagar. O que a gente está dizendo é, você vai ter um suspiro. Enquanto perdurar a pandemia, não podem cortar. Então, o que não pode cortar, professor? Não pode cortar sua internet, serviços de telefonia, não pode cortar água. Pega lá para mim do Facebook, deixa eu ver se eu consigo pegar para mostrar para vocês, mas enquanto eu vou pegando aqui, vai ficar aqui na página para mostrar para vocês. Pega, acho que está no meu LinkedIn aqui. Tá, aqui no LinkedIn. Tá lá no LinkedIn, tá no Facebook também a decisão judicial lá da Juíza Federal da 4ª Vara aqui de Brasília, tá? Então, o que que acontece? Qualquer conta que você tiver aí de energia, água, gás, se não for gás botijão, aquele outro gás lá encanado, e serviços de telefonia, você pode dormir tranquilo que ninguém pode cortar. Esses serviços, como eu citei na lives anteriores, são serviços essenciais de prestação de concessão de serviços de concessão pública. Então, a ação popular foi dada entrada e foi deferida hoje também, pela manhã. Professor, como acabaram de perguntar aqui, e se já cortaram minha energia, o que que eu faço? Você vai ligar lá na concessionária e vai dizer, ó, tá aqui a decisão judicial, número tal, processo número tal, sentença número tal, pode vir ligar minha energia aqui amanhã. E eles vão ter que ligar para você, conforme está lá na decisão judicial. Tá? Você não vai ficar sem energia. Você não vai ter sua água cortada, nada disso. Até quando, professor? Até quando perdurar a pandemia, conforme está na sentença judicial dela aqui. Pode ir lá no meu Facebook que tem a sentença lá. Você pega lá e cita. Se não ligarem, você pode ligar na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora. Você vai ligar na ANEEL, abrir uma reclamação lá. Se continuarem sem ligar, você pode ligar lá no juizado competente dela lá e reclamar. Eles têm a obrigação, eles já foram cientificados de uma decisão judicial, eles têm a obrigação de cumprir. Eles têm que ligar. Se cortaram, vão ter que religar. Presta atenção. Depois você vai ter que pagar isso aí, tá? Você não vai ficar consumindo aí, não. Você vai ter o período suspenso agora, enquanto perdurar a pandemia, mas depois você vai lá e paga, tá? Para não ficar nada pendente. Ok? Próxima pergunta aqui. Professor, como é que a China conseguiu controlar? Já falei sobre isso aqui, tá? A China controlou por quê? Porque, primeiro, isolaram a área de Wuhan, adotaram medidas emergenciais, médico, controle de celular, controle, software de GPS, de geolocalização. Então, hoje, cada chinês que tem seu celular está sendo monitorado pelo governo. Quando ele é infectado, esse aviso vai para as pessoas que estão próximas dele. Isso varia de cultura para cultura. Aqui no Brasil, a gente está falando em invasão de privacidade, a OAB está trabalhando com isso, o pessoal do direito está trabalhando aí em LGPD, alguns DPOs, tem uma discussão que a gente não vai ter que ter. Mas, no fundo, isso aí vai ter que ser utilizado, pessoal. Nesse momento, o direito coletivo, ele se sobressai ao direito individual. O que é isso, professor? Nesse momento, nós temos uma pandemia, um estado de calamidade pública nacional. A gente tem que pensar num conjunto. Se eu tenho que salvar vidas, algumas coisas eu vou ter que romper com a sociedade. Tá? É uma questão da gente negociar. Existe um limite do direito à privacidade, mas também existe um direito coletivo maior. Eu preciso salvar vidas nesse momento. Então vamos discutir isso daí e salvar vidas. Esse é o objetivo principal. Vamos lá. Outra pergunta. O professor fala sobre Taiwan pra gente. Tá, eu tô prevendo aqui fazer uma live para vocês de cada país desse, tá? Trazer tudo que eu vi lá, tudo que eu aprendi, para ensinar para vocês passo a passo. Vamos falar sobre Taiwan, né? Vocês querem para falar? Então vamos lá. Taiwan. Taiwan, Taiwan é uma ilha. Taiwan é uma ilha, tem um governo democrático. Começou onde? Começou mais ou menos por volta de 1600. Era a ilha de Formosa. Como ela é uma ilha muito bonita, ela teve esse nome de Formosa. Na verdade, Taiwan começou por uma invasão, tá, dos espanhóis. Ela foi uma parte espanhola, depois ela pertenceu aos holandeses, depois ela virou uma província da China. E lá por volta de 1895,
A China teve uma guerra com o Japão, que eu falei para vocês na live anterior sobre essa guerra. E o que aconteceu? O Japão venceu essa guerra e a China deu Taiwan como forma de indenização para o Japão. Então, depois dessa guerra com os chineses, os taiwaneses começaram a falar japonês. Mas Taiwan sempre foi tão bonita, tão limpa, né? Formosa, ela é muito limpa. E o que aconteceu? Teve a Segunda Guerra Mundial. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, Taiwan voltou para a China. A China conseguiu pegar Taiwan de volta, né? Os americanos se meteram, aquela coisa toda, mas Mao Tse Tung acabou conseguindo Taiwan de volta. Aí teve uma transição depois disso, que em 1996 eles entraram com eleições diretas. E aí Taiwan passou a ter eleições diretas, passou a não ser mais província da China. E em 2016 teve aí recentemente a Tsai Ing-wen, né? Mas a Tsai Ing-wen, que era a presidente, né, eleita democraticamente, né? E Taiwan é muito bonito. Taiwan, eu vou fazer uma live aqui só para falar para vocês, mas Taiwan, ela tem muitas motos, como a China também tem, onde você anda, é moto para tudo que é lado. São 27 milhões de pessoas, Taipei como capital, a cidade mais bonita. Mas você tem também ao lado de Taipei, assim você pega... Taipei, para quem nunca foi, você pega um voo daqui, Brasília, Guarulhos. Guarulhos você pode pegar via Hannover, na Alemanha, ou pode pegar via Dubai. E você pega outro voo, atravessa o Atlântico, né? E pega de Dubai para lá, ou de Hannover para lá, você pousa em Taipei. E você vai demorar o quê? 39 horas, mais ou menos. Você atravessa o Atlântico, né? Então é longe pra caramba mesmo. Mas é uma cidade muito bonita, tem muitas bikes. Uma coisa que eu fiquei impressionado lá, as bicicletas, elas ficam tudo soltas. Eu fiquei 8 meses em Taipei, da primeira vez que eu fui. Uma coisa que me impressionou, ninguém rouba nada de ninguém. As bicicletas, elas ficam tudo soltas na rua, as motos, elas ficam soltas. Eles têm metrôs, então eles deixam tudo lá no meio da rua e vão. Pegam metrô, é impressionante, tá? E eu vou falar para vocês especificamente de cada país desse oriental, todos esses costumes que eles têm. Uma coisa ou outra coisa, ela é chamada de terra de 5.000 templos. Por quê, professor? Porque Taiwan, ela tem uma harmonia muito bonita. Eles, inclusive, quando eu fui, eles estavam tendo um evento, da segunda vez que eu fui, eles estavam tendo um evento que eles deixam o templo para o povo. O que quer dizer isso aí? Eles misturam tudo. Lá você não tem muitos católicos, lá você tem muitos budistas, né? Mas eles têm uma coisa, tem o taoísmo lá deles. E quando eu fui, eles estavam num evento numa cidade Kaohsiung, 4 horas de Taipei. E você tinha o islamismo, você tinha pessoas do judaísmo, você tinha pessoas budistas, você tinha brasileiros, você tinha gente de igreja católica, você tinha pessoal que defende o Confúcio, né? Tinha diversas religiões. E o mais importante, eles têm uma harmonia tão grande que todos se entendem. Não tem briga. Por isso que Taiwan é muito bonita. Ela deixa esses templos todos para o povo usar. Eles têm uma política de mercado noturno também. Às vezes você quer 24 horas, quer comprar comércio, não sei o quê. Como São Paulo já começou, Brasília também, aquelas feiras e tal. Lá é 24 horas. Você pode comprar, você quer comprar 2 horas da manhã, quer ir no shopping, lá tem. Taiwan funciona tudo 24 horas. Muito chá, né? Eles sempre usam muito chás. São muito... Eles sempre, antes de sair, como brasileiro, alguns brasileiros têm essa coisa de signo e tal, o chinês, ele tem muito essa coisa, o taiwanês, ele tem muito essa coisa, tanto o chinês quanto o taiwanês, de olhar sempre que chá ele vai tomar para aquele dia, tá? Para se proteger e tal, isso é muito bacana. Os lixos lá são recicláveis, são muito limpos, inclusive eu olhei uma pessoa utilizando borra de café, que aqui a gente joga fora, lá eles transformam em roupa. É interessante, tá? Que mais? Assim, costume de retirar sapato antes de entrar em casa, né? Isso aí é um sinal de respeito. Se você for na casa de um chinês, de um taiwanês, eles têm muito essa coisa de limpeza. Ah, professor, nem todo chinês é? Não, nem todo é. Mas a grande maioria são. E em Taiwan são muito mais ainda, tá? Eles são muito ligados a essa coisa do cheiro do ambiente, do chá, né? Eles são muito metódicos com isso. Basta vocês lembrarem que no século XVI,
Eles já eram os maiores produtores, né? Eles já eram produtores de chá. E a Taiwan é o maior produtor de chá, um dos maiores produtores de chá do mundo. Tem muita montanha lá, teleférico, essa parte de vulcões, né? De águas termais nos vulcões, nas montanhas, né? Eles sempre utilizam. Tem muito trem-bala também, né? Trem-bala a 100 km por hora, você pega, é barato, não é caro. Então o transporte é de primeira qualidade em Taiwan. Eu vou fazer uma live só para falar da China, só para falar de Taiwan, só para falar de Singapura, só para falar da Coreia do Sul. O pessoal está perguntando da Coreia do Sul aqui. Sim, a Coreia do Sul também controlou, da mesma forma que Taiwan controlou, da mesma forma que a China controlou, adotando toda essa política de controle. Só que você tem que lembrar o seguinte: Brasil, Estados Unidos, Itália, França, Espanha, nós temos 10 Wuhans aqui. O Brasil não tem mais como fazer isso. Desde a primeira live que eu disse, olha, nós temos que fazer o que o Wuhan fez, o que a China fez, controlar o Wuhan. O Brasil ainda tinha como fazer aquilo, agora não tem mais. Nós temos agora 15, 12 Wuhans aí distribuídas no Brasil inteiro. Então agora não tem mais essa parte de discutir o que é mitigação, o que é transmissão comunitária. Nós já temos isso em tudo que é lugar. Nós temos que nos proteger. Vocês não têm que sair de casa, você tem que ficar em casa, tá? Procurar utilizar delivery. Eu mostrei para vocês aqui, pessoal, vocês estão brincando? Eu mostrei, o cara respira e transmite. Imagina o que é isso dentro do ônibus. Mesmo que você esteja de máscara, você tem que estar protegido. Ainda de máscara, você está propenso a pegar, tá? Então, tem que ter todo esse controle. Professor, o que eles fizeram na China além disso? Ah, fizeram também, usaram o quê? Ultravioleta, que eu já comentei com vocês nas lives anteriores. O Brasil pode fazer isso também. Pega esses ônibus tudo, hospitais, tem que estar todo tempo desinfectando com ultravioleta. O ultravioleta é a única ferramenta do ponto de vista de raios, né, que consegue destruir o vírus. Então, taca ultravioleta nos ônibus aí, mata na hora. Mata o vírus, ele não consegue sobreviver porque a frequência da ultravioleta incomoda o vírus, ele morre. Ok? Outra pergunta que está chegando aqui. O senhor fala um pouco sobre comparação de quê? Visualização, solidariedade, visualização na internet. Não, pessoal, isso aqui eu não me ligo muito não, tá? Eu acho que essa coisa de comparar a visualização do seu canal com outro canal, isso aqui não leva a nada, gente. Eu já passei dessa fase, entendeu? Eu sou pai, tenho 7 filhos, já trabalhei IBM, Vale, Compaq, Intel, BYD, Premier, já passei por um monte de empresa, graças a Deus essa fase aqui eu já passei, não estou preocupado com essa coisa de visualização não. Se vocês se acharem que o conteúdo aqui tá bacana, a gente continua, vocês podem transmitir para um colega, eu tenho que transmitir conhecimento e informação para vocês, isso aí eu já estou satisfeito. Se eu salvar a sua vida e salvar do próximo, para mim eu estou satisfeito. Eu não ligo muito para essa coisa aqui não, eu prefiro, sabe o que? Tá falando com vocês de solidariedade, de generosidade, eu acho que isso aí leva muito mais. São ações desse tipo que a gente precisa. Nós precisamos mudar essas coisas, sabe? Ao invés da gente estar preocupado com 1,5 bilhão de pessoas que assistiram para votar no BBB, enquanto o Congresso tinha aprovado a verba para eles, façam o que eu acabei de fazer com uma ação popular para derrubar esse dinheiro e transformar esse dinheiro para o povo que precisa. É isso que a gente precisa. Nós precisamos mais de exemplos práticos de pensar no próximo, sabe? Eu acho que esse é o momento da gente tá discutindo essas coisas. É muito grave o que está acontecendo no país. Vai morrer muita gente. É isso que a gente tem que estar preocupado. Se eu estou aqui a 1h da manhã com vocês, é porque a gente tem essa responsabilidade social como cidadão, tá? Esse modelo que está sendo utilizado aí está errado. Nós precisamos mudar. Nós precisamos salvar pessoas. São famílias. Toda hora a gente olha nos jornais aí. Famílias e famílias morrendo. Isso é muito grave, tá? Eu fiquei de comentar com vocês sobre o grande salto que teve na China, né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu explico rapidamente para vocês entenderem o que foi o grande salto. Tem muito a ver com o que a gente está comentando aqui nas lives anteriores. O que foi o grande salto? Foi um programa do governo Mao Tse-tung, em 1958. O intuito desse programa qual era? Era transformar a China em uma nação próspera. Olha o exemplo dos Estados Unidos aí, hein? Ela iniciou inúmeras campanhas e uma causaria a morte de 1 bilhão de pássaros. Como assim, professor? Foi chamada de a campanha das 4 pragas. Era rato, mosca, mosquito, pardal. Eles diziam que esses pássaros estavam propagando inúmeras doenças. Então os fazendeiros começaram a se queixar que os pássaros comiam os grãos de suas plantações.
Por quê? Porque tinha alguns estudos que diziam que um pardal sozinho comia cerca de 4 kg de grãos por ano. Aí o que aconteceu? Lá por volta de 1960, os cidadãos chineses começaram a matar esses animais. Eles batiam panela, tambores para assustar os pardais, fazendo com que eles nunca pousassem e morressem de exaustão. Se não morresse, eles atiravam até matar. Aí o governo começou a distribuir recompensa, o número de pássaros abatidos aumentou. Mao Tse-tung não sabia que isso teria consequências. A morte desses pássaros trouxe desequilíbrio ambiental, agravando problemas já causados pelo seu projeto, que prevê desmatamento e o uso de pesticida. Sem predadores, o que aconteceu? O número de gafanhotos e largatas aumentou. Os insetos destruíram plantações. Deu-se então a grande fome chinesa. A grande fome chinesa matou 50 milhões de mortos. 50 milhões de chineses. Foi equivalente à peste negra lá, a peste bubônica, né? E equivalente à febre espanhola, à gripe espanhola lá, de 1918. Tentando consertar esses danos causados, o governo passou a importar pássaros da União Soviética, naquela época era a União Soviética, não era a Rússia, para combater os insetos. Mas aí já era tarde, porque não tinha mais como se recuperar a vida das pessoas. O que eu quero alertar vocês? Que é exatamente o que a gente está passando agora. Se a gente não olhar para o próximo, se a gente não olhar para as pessoas que terem que ser salvas nesse momento, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai matar um monte de brasileiros. E está na hora da gente alertar que a gente tem que salvar essas pessoas. Essas pessoas têm que ficar em isolamento para que elas sejam salvas. É a única coisa que pode resolver nesse momento é que a gente faça isso. Tá? E tem mais perguntas chegando aqui, mas eu também não vou ter tempo para responder tudo, tá, pessoal? Vai ficar para a próxima live, tá? Quero lembrar vocês que um homem não é medido por como ele age em momentos de conforto, mas como ele reage em momentos de dificuldade. Quem falou isso foi Martin Luther King Jr., né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? Bom, a decisão da Justiça Federal de primeiro grau vai estar aqui, tá no Facebook também aí para vocês olharem, tá? Tem uma coisa para a gente finalizar aqui. Hoje é dia 7 de abril, praticamente a gente está entrando na 4ª semana de confinamento. Novas semanas se seguirão aí. No mundo, o Covid-19, né, já é visto como um divisor de águas. O layout econômico global mudou. São cadeias de suprimentos interrompidas, fábricas paradas, a economia aí cada vez mais complicada, né? Todas as empresas estão repensando suas linhas de produção. É fácil parar uma fábrica, mas não é tão fácil religar uma economia. A transformação digital acabou se tornando uma realidade em poucos dias para muitas empresas. Os sismógrafos estão cada vez mais sensíveis às manhãs silenciosas. Os rios mais limpos, praias vazias, PIBs menores, uma onda de incertezas e oportunidades cercam o dia seguinte após a crise. E aí eu pergunto para vocês, como enfrentar essa onda? Em 1830, o mestre japonês Hokusai publicou uma xilogravura, que eu vou botar aqui para vocês no canal. Essa xilogravura se tornaria mais famosa de sua obra, foi chamada Grande Onda de Kanagawa. Nessa xilogravura, nós temos uma enorme onda que ameaça barcos de pescadores, na saída da Baía de Tóquio. Ela é uma das imagens mais conhecidas do mundo e que sempre me inspirou. O destaque que trago é que os pescadores estão indo em direção à grande onda. Veja a imagem. Eles remam contra o desafio que se impõe da grande onda. E ao invés disso, o que eles fazem? Eles correm para tentar superar a grande onda. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Isso, tá aqui ela. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Nesse momento em que muitos estão aí meio perdidos, duvidosos, vamos fazer como eles, encarar a grande onda, tá? E superar, que o momento realmente é muito complicado. Mas com muita fé, com muita garra, com muita oração, a gente vai conseguir superar. E principalmente com isolamento, tá? Fique em casa, isso é o mais importante. Muito obrigado a você que esteve aqui, nosso tempo esgotou. Compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude a salvar vidas, tá? Muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus. Forte abraço, paz e bem.